O Hélio acaba de mencionar um eixo que me parece central na questão da responsabilidade social. É o eixo da contradição entre o que grande parte das empresas anuncia ou pretende divulgar e aquilo que de fato está enraizado nos seus valores mais profundos. O que a gente precisa se lembrar é de que a empresa em si é morta. Dói essa palavra? Não, isso eu aprendi com o meu mestre de arte marcial. O movimento é morto. A empresa é uma moldura. Os seres humanos dentro da empresa é que têm ou não consciência, têm ou não coragem de mudar um paradigma. Nesse aspecto, Hélio, eu vejo que hoje existe muita gente que demoniza o mundo corporativo. Eu não me incluo nesse time, porque eu acho que o mundo corporativo, como acabamos de mencionar, em si é feito de seres humanos. É o ser humano que chega em casa, abraça a sua família, liga a televisão, vê um monte de horrores, vai para as ruas, fecha a janela do carro porque está com medo de outros seres humanos e depois ele vai para a empresa, mas ele recebeu na faculdade de administração uma orientação clara. A orientação é de que a empresa existe para dar grana. Eu quero usar uma expressão pesada, Hélio, porque a gente fala lucro, né? Esse lucro é claro que não existe nenhuma chance de nós fazermos uma empresa que não tenha lucro financeiro. Mas a educação, a academia, eu faço parte do board de 2 academias, ainda continua aprisionada no modelo de colocar na redoma de vidro como grande santidade só o acionista e não todos os chamados stakeholders. Então, no momento em que eu saio de uma faculdade, consigo meu primeiro emprego, finalmente, e eu sei que para manter esse emprego e depois para fazer a chamada carreira, né, eu precisaria, então, estar cada vez mais pensando só no resultado financeiro, a contradição está instalada, primeiro de tudo, dentro da minha mente. Claro que vai estar instalada dentro da corporação que eu represento, na verdade. Então, por onde a gente pode começar a fazer essa transmutação? O Instituto Acatu, com grande precisão, faz através daquilo que eu considero a força maior, a sociedade articulada. Né? Eu queria que você me comentasse um pouco o que você acha da articulação sociedade mais academia. Acho que o primeiro elemento nessa articulação é a gente entender em que contexto a empresa opera. Você menciona os executivos passando por faculdades de administração, é verdade. Agora, eu acho que existe algo que é maior do que isso e mais forte do que a própria percepção adquirida pelos executivos nas faculdades de administração. Existe uma agenda econômico-financeira na sociedade que eu costumo dizer que é uma agenda acéfala. Ninguém manda nessa agenda, ninguém mandou que fosse assim. Ou, algumas vezes a gente pode pensar, bom, é o sistema capitalista. Bom, é um sistema. Não sei se é o capitalista ou não capitalista. Claro que é o capitalista nesse momento. Será que são os bancos centrais que estão dizendo para as empresas, vocês têm que dar lucro? Ou será que são os investidores que estão dizendo para as empresas, vocês têm que dar lucro? Isto é razoavelmente acéfalo, até porque as empresas estão com seu capital cada vez mais diluído. Entram no mercado, lançam ações, têm mais sócios a dizer mais ou menos a mesma coisa. Eu quero de você, executivo, uma agenda econômico-financeira. Os investidores, em pequena parcela, estão pedindo uma agenda social e ambiental dos executivos. De um modo geral, a agenda econômico-financeira colocada pelo mercado financeiro, pelos analistas financeiros de mercado, é uma agenda que diz, me dê lucro, com baixo risco, no mais curto espaço de tempo. Agora, esta agenda poderia não ser confirmada pela sociedade, poderia ser contraditada pela sociedade, que poderia dizer o seguinte às empresas, olha empresa, eu não lhe dou nem licença para operar, e muito menos licença para progredir, se você não cuidar da parte social e ambiental, dado que você, empresa, é um agente social dos mais poderosos. O que é que o mercado diz? O que é que a sociedade diz? Durante muitos anos, os consumidores agiram como os investidores.
Os investidores pediam lucro a curto prazo e com baixo risco, e os consumidores diziam, eu quero preço baixo, eu quero qualidade alta e quero muita inovação. O que as empresas fizeram? Elas reagiram a isso. É que todos nós, seja no papel de executivos, seja no papel de consumidores, nós não tínhamos a menor noção do tamanho do dano que nós estávamos causando a nós mesmos. Essa é uma grande verdade. Se eu imaginar o que era a minha postura, vamos dizer, enquanto consumidora, 5 anos atrás, não preciso nem ir a 10 anos atrás, 5, 4, 3, 2 anos atrás. Quer dizer, foi um processo muito gradativo em mim dessa consciência. Versus o que eu sinto aqui, agora, nesse momento, é abissal a diferença. Porque eu, inocentemente, perversamente inocente, nunca imaginei que aquilo que eu faço, aquilo que eu consumo ou deixo de consumir, a maneira como eu atuo até na hora de limpar o chão da minha casa, que isso pudesse estar machucando tão profundamente a capacidade de sobrevivência da minha própria espécie e a da vida como um todo. Isso, eu só acordei para isso, foi outro dia, Hélio. É verdade, Cristina. Em primeiro lugar, a percepção de que os recursos naturais são limitados é uma percepção recente. Até recentemente se achava que recurso natural, recurso da natureza é enorme, tem recurso para tudo. Em segundo lugar, não havia percepção, e ela não ocorria de fato na realidade, até 20 anos atrás, do poder que as empresas tinham. As empresas eram menores do que os estados. Hoje, 30 empresas no mundo são maiores do que 140 países individualmente, cada uma das empresas. As empresas se tornaram muito grandes, especialmente nos últimos 20 anos do processo de globalização, e, portanto, se tornaram agentes sociais muito poderosos. Em terceiro lugar, e aí é extremamente importante o que você está dizendo, o consumidor não tinha a percepção de que a sua ação no dia a dia, todos os dias, ao longo de um período grande de tempo, poderia fazer uma grande diferença sobre a sociedade, sobre a natureza e sobre a forma como as empresas operam. É este trabalho que o Acatu vem procurando fazer com o consumidor, de mostrar que ele vai ser afetado diretamente por todas as ações que ele mesmo fizer. Ele faz, volta a ele via sociedade ou via meio ambiente. Portanto, a gente pode até dizer ao consumidor, haja em causa própria, fazendo com que a sua ação seja melhor para a sociedade, será melhor para você também. Claro. Segundo lugar, é preciso que o consumidor perceba que ele consome todos os dias, que ele consome o tempo todo e que todo consumo tem impacto. E nesta medida que ele perceba que o seu consumo individual, ao longo de um período grande de tempo, vai ter um grande impacto. Nós vivíamos 49 anos, como média no Brasil, até 50 anos atrás. Hoje são 72 anos. Segundo, dobrou o consumo per capita ao nível da população que realmente consome no Brasil nesses últimos 50 anos. Portanto, o aumento de consumo é imenso. Cada um de nós tem grande impacto. A gente volta já com Hélio Matar no Mercado Ético.